Olá, como é bom estarmos juntos novamente para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que é muito atual e que devemos expressar que a nossa verdadeira esperança está em Deus. E ele diz: eu cuido de ti. Como texto básico, nós encontramos em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nossa esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar vida eterna. Deus não mente, por isso podemos esperar nele. Portanto, devemos entender que a esperança é confiar no que ainda não vemos, porque aquilo que vemos não nos dá mais esperança. Aquilo a gente já está vivendo. Agora, Deus tem algo melhor para nós. Essa esperança que devemos ter em Deus é porque Ele cumpre as suas palavras, cumpre suas promessas. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas. Vamos dizer, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em capacidade. Todas estas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança no que é certo. É saltar no escuro, por ter a certeza de ser amparado pelo Senhor, o nosso Deus. A esperança produz bons efeitos. Ficando com esperança, o medo diminui e somos alegres. Ponha sua esperança em Deus, o Todo-Poderoso. Na Bíblia, temos vários textos que nos ajudam a entender esta esperança. O salmista, no capítulo 42, verso 11, diz o seguinte: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista sempre expressou esta confiança em Deus. Mesmo em meio às dificuldades que às vezes passou, e nós hoje estamos passando por dificuldades, seja ela a dificuldade qual for, ou doença, ou falta de recurso, ou falta de um emprego, qualquer coisa está para ser solucionado se nós esperarmos em Deus, colocarmos na mão dele para que ele haja por nós. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Mais uma vez o salmista, e nesta vez no capítulo 146, verso 5. Já o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
Olha que recomendação que o apóstolo Paulo estava fazendo àqueles cristãos lá de Roma. E este mesmo apóstolo Paulo, escrevendo sua carta ao povo de Éfeso, no capítulo 1, verso 18, ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Ele, Deus, nos chamou para viver esta gloriosa herança dos santos. Paulo escreveu isto para os Éfesos, e eu quero dizer para você que ele escreveu para nós também, neste tempo, principalmente quando estamos passando por um tempo de pandemia, todo mundo preso de uma certa forma em casa, e aqueles que vão ao trabalho tem certas circunstâncias que atrapalham até às vezes você raciocinar. Por quê? Porque muita coisa que está sendo obrigado a fazer cada cidadão é algo que atrapalha a sua vida, porque ele não é livre. E Deus nos criou livre, e Deus nos dá a liberdade para vivermos. Mas existem aqueles que são contrários à vontade de Deus e impõem sobre cada um certas restrições. Restrições até que são lamentáveis, porque qualquer indivíduo inculto sabe muito bem. E nós ficamos dependendo dessas leis, ou de decretos, ou de voz de imposição através da mídia, feita por alguém. Em Romanos, novamente, Paulo escreve no capítulo 5, nos versos 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que deveremos fazer sempre. Esperar em Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, verso 3, diz isso. Pedro era um homem iletrado, era pescador, mas o poder de Deus gerava em Pedro toda esta maravilha que ele acabou de citar para nós. Esta confiança em Deus, esta esperança no que Deus faz por cada um de nós. Paulo, escrevendo a Tito, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança na vida eterna. A palavra sempre é de esperança. E Paulo, novamente, agora falando aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14, 1 Tessalonicenses, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Nós, quando um dos nossos parentes morre,
nós ficamos inquietos e às vezes até desesperançados. Quantas vezes em cerimônias fúnebres nós vemos pessoas desesperançadas, mas o conselho do apóstolo Paulo é para que nós não fiquemos desse jeito, porque se você crê em Deus e tem esperança nele, não se incomode, vai ter o dia onde ele vai nos juntar. Então tenha essa esperança. O mesmo apóstolo Paulo, novamente escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 24 e 25, ele assim diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E continuando falando aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Se você está passando por dificuldade que às vezes não dá para a gente entender o porquê, você tem uma válvula de escape. Falar com Deus. Como, Gandhi, que eu vou falar com Deus? Ore. Não precisa nem abrir a boca. É com o seu sentimento, é em espírito, você peça a Deus que Ele tranquilize o teu coração e que abra o horizonte da esperança para a sua vida. E você vai sentir a presença de Deus em você e saberá que mais um pouquinho e no tempo de Deus você receberá aquilo que você necessita. Deus é bom. Para encerrar leituras, Romanos, de novo, capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo fala para todos nós: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então basta crermos. Sejamos confiantes no Senhor. A nossa esperança é Jesus. Ele não decepciona. Façamos esta oração. Eu creio em Ti. Eu espero em Ti, Senhor. E aprendamos a esperar no Deus que nos ajuda a viver. Mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio. Aqueles que sabem e aqueles que creem, pode cantar o Senhor. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero.
A esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Creiamos, depositemos nossa esperança em Deus, e tudo quanto nos atrapalha passará, e coisas novas e boas que não conhecemos, Ele nos dará. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.